E aí, pastor Luciano, e aí, pastor Andrei, eu tô com saudade de vê-los, hein? Eu espero que estejam todos bem e que bom que estamos aqui para mais um Repensando. E aí, pastor Luciano, pastor Ibrahim, prazer estar com vocês de novo. Vamos lá para a nossa resenha, que o sermão de hoje também foi muito bom, vai ser gostoso conversar a respeito. Tamo junto. Fala, pastor Ibrahim, pastor Andrei. Eu também estou bem, graças a Deus, ainda em quarentena aqui. É um prazer poder estar com vocês de novo. Vamos juntos aqui nesse bate-papo e eu espero que seja produtivo, não só para nós, mas para a galera que está assistindo aí. Então, pastor Luciano, eu fiquei encantado mais uma vez com o sermão do pastor Edson Nunes nessa manhã. Eu nunca tinha parado para pensar na história de Noé da perspectiva que ele apresentou. Agora, eu queria ouvir de você, ou do pastor Andrei, um pouco mais qual foi a sua impressão, quais foram os aprendizados que vocês tiraram com o sermão dessa manhã. Pastor Ibrahim, cara, de verdade, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui. O pastor Edson, mais uma vez, mandou super bem, trouxe coisa nova pra gente, uma análise muito mais profunda do que a gente está acostumado. E o que me chamou a atenção particularmente na história de Noé é que nós costumamos olhar para o lado de que Noé obedeceu a Deus e etc. Ele foi alguém justo, íntegro, porque ele era alguém que procedia bem, diferentemente dos antediluvianos, no capítulo 6. Porém, no capítulo 8, quando Deus ele faz aquela declaração sobre Noé, de que é mau o coração do homem desde o íntimo, e Noé e sua família eram os únicos seres humanos então na Terra, a gente entende que a visão que a Bíblia dá sobre o homem ou sobre aquilo que Deus realmente deseja de nós é algo muito mais complexo do que apenas fazer coisas, né? Noé, por mais que ele faça coisas, obedeça a Deus, cumpra exatamente as diretrizes que Deus passou sobre a arca, Noé, no seu íntimo, e essa é uma coisa que só Deus vê, ele vê Noé ainda como alguém com coração mau. Eu acho que essa visão que a Bíblia dá, ela é mais complexa exatamente por isso. Não é só em nível de comportamento, mas a Bíblia mostra que o ser humano é uma fonte contaminada. O seu íntimo está contaminado. E é por isso que mesmo algumas de nossas boas obras, elas acabam sendo manchadas por motivações erradas. Noé, ele foi separado por Deus pela graça de Deus, não pelas suas características, seu potencial. E eu vejo aqui um Deus de misericórdia, de graça, que por tratar Noé assim, eu acho que tem espaço para mim e tem espaço para todos nós. Excelente, pastor Luciano. A história de Noé realmente traz luz ao entendimento do que é a graça de Deus. A gente entende que Deus escolhe Noé não porque havia algum mérito nele, Deus oferece a sua justiça a ele, e a justiça de Deus está relacionada ao fato de, com Deus, Noé andar. E isso a gente vai entender que é perfeição na Bíblia. Perfeição na Bíblia não tem que ver com impecabilidade, perfeição na Bíblia não tem que ver com ausência de pecados. A gente percebe que Noé, em Gênesis 8, já demonstra que ele permanecia, continuava sendo a sua natureza pecaminosa ainda viva dentro dele, mesmo tendo escolhido por Deus e sendo alvo da graça de Deus. Contudo, Deus escolhe oferecer-lhe justiça, e isso se dá porque, assim como dito de Enoque em 5:24, de Gênesis em 6:9 diz que Noé andava com Deus. Andar com Deus, caminhar com ele, o processo de discipulado é o processo da perfeição, de fato. No 17:1 de Gênesis vai dizer para Abraão assim: Abraão, ser perfeito, anda na minha presença, anda comigo. Agora o Edson fez uma comparação com Gênesis 5:24, Enoque, e Gênesis 6:9, Noé, quando disse que a sintaxe em Gênesis 5 está normal, né? Andou Enoque com Deus, o verbo é o sujeito que é Enoque e o complemento com Deus. Já em Gênesis 6:9 aparece com Deus Enoque andava. Essa inversão, primeiro o complemento, depois com Deus andava Noé, né? Depois o verbo e por fim o sujeito, dá um sentido de que a ênfase em Gênesis 6 não está em Noé, mas em Deus. Ou seja, Deus é quem concede a graça. Isso é importante destacar. É bem verdade tudo isso que vocês falaram. E sabe uma coisa que me marcou muito? É que aquela parte em que ele fala sobre Enoque, que Enoque andou com Deus e depois, por ter andado com Deus, já não era mais achado aqui, porque Deus o tomou para ele.
Eu fico me colocando no lugar de Enoque e eu fico falando assim, Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer mais para que eu possa ser descrito como alguém que anda com Deus? Essa é uma preocupação e é o motivo da minha oração. Ter sempre a consciência tranquila de que eu tenho feito o melhor que eu posso, sabendo que se eu fizer bem, Deus não vai me amar mais por isso. E se eu fizer mal, Ele não vai me amar menos por isso. Deus é Deus e Ele me ama independente do que eu fizer. A minha preocupação é que eu não tenho a ver com Deus. A parte que Deus eu sei que Ele vai fazer. É a minha parte que eu quero ter certeza que eu tenho feito na maneira como Deus planejou para mim. Eu acho que para mim a principal mensagem, assim, o que eu mais guardei desse sermão foi perceber que essa história de Noé, por mais que ela seja marcada por obediência, ela também, acima de tudo, é marcada pela graça e a misericórdia de Deus. Noé é alguém que anda com Deus, assim como Enoque. Ele é alguém justo, íntegro, mas ainda assim isso não fez com que ele se tornasse ausente de erros, de falhas. E eu acho que aqui está o grande exemplo da história de Noé para todos nós. A gente deve continuar andando com Deus a despeito de nós mesmos. E nesse processo, orando e pedindo a Deus que Ele transforme o nosso coração e cada vez mais, ou cada dia, Ele nos torne um pouco mais parecidos com Ele, com o coração mais próximos de como é o coração dEle. Deus abençoe vocês, foi um privilégio estarmos juntos aqui e nos vemos semana que vem. Perfeito, pastor Luciano. Acho que é isso que a gente conclui, pastor Ibrahim também, é que realmente a história de Noé é uma história que manifesta de fato a graça de Deus, como a gente falou recorrente aqui agora na nossa conversa. A própria, que não foi tanto introduzido no sermão, não foi alvo da análise do sermão, mas a própria Arca de Noé é uma demonstração de que a oferta de salvação é universal. Não é a salvação que é universal, mas a oferta de salvação é para todos. A graça estava disponível para todos. A Arca de Noé estava aberta para bons e maus, para obedientes e desobedientes, para tementes e não tementes, para qualquer um podia entrar na Arca e ser salvo. A oferta estava disponível, mas apenas a família de Noé acreditou, confiou e aceitou a oferta da graça. E assim se dá em todo o processo que a gente vê na Bíblia de oferta de salvação. A oferta de salvação é para todos, incondicional, não há condições. Só precisa aceitar, acreditar e aceitar. Mas aqueles que não andam com Deus dificilmente perceberão a oferta da graça, verão a necessidade da graça e a importância de entrar, aceitar o plano da salvação. Que hoje você que está assistindo a gente possa aceitar, porque há perdão disponível nesse momento que você está assistindo esse vídeo para você. Há portas abertas da graça de Deus para você. Você tendo essa consciência, você pode tomar a decisão ao lado dele e aceitar. Que Deus abençoe você. Foi muito bom estar com você até sábado que vem. Pastor Ibrahim, conclui o seu pensamento para a gente e encerra esse vídeo. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe vocês. É bem isso mesmo que vocês falaram, gente. Olha, cada sábado eu fico muito ansioso para o próximo sermão. Hoje eu saio daqui me identificando bastante com Noé, que apesar de ser quem ele era, apesar de ser tão pecador quanto os outros, ele tinha um diferencial. Ele escolheu obedecer o que Deus orientava para ele fazer. Esse é meu aprendizado. Obedecer. Porque tudo que surgiu para obedecer. Então, cabe a mim obedecer a Deus, mesmo quando eu não entender, mesmo quando eu estiver talvez um pouco confuso. E esse é um dos aprendizados que eu tiro do sermão de hoje. Gente, muito, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom ter estado aqui com vocês. E na semana que vem tem mais. Tchau, tchau.